Aí começa a Revolução Francesa. E aí entramos na última fase da vida do Burke, tá? Esse meu artifício de dividir as fases. A primeira fase, ele é um filósofo. Na segunda fase, ele é um Whig. E é na terceira fase que ele vai se mobilizar para criticar a Revolução Francesa. E ele que estava desgastado, como eu acabei de falar para vocês, vai reconhecer uma revaloração. A sua carreira podia ter acabado aqui. Tá? Mas aí começa a Revolução Francesa em 1789. E muitos deputados Whigs, liberais, como depois serão conhecidos, ingleses, muitos deputados ingleses vão dizer que a Revolução Francesa é boa. No começo ficou assim. Muitos deputados ingleses falaram, os franceses estão fazendo agora em 1789 o que nós ingleses fizemos em 1688 com a Revolução Gloriosa. E o Burke é o primeiro a dizer que não. Ou pelo menos o primeiro nome de peso a dizer que não. A dizer ingleses, americanos, mundo. Tá? Não é isso que está acontecendo. Os franceses não estão fazendo uma revolução gloriosa. Eles estão fazendo uma outra coisa, que é muito mais perigosa. Então, é curioso, porque o texto do Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, ou em França, como já se traduziu, o texto do Burke é um texto escrito e lançado em 1790. Quer dizer, a Revolução Francesa começa em 1789 e o livro é de um ano depois. Tá? E nesse livro, de 1790, é o ano que a Revolução Francesa foi mais tranquila. É o ano que teve menos morte, menos conflito. O Lefebvre, Georges Lefebvre, falava que o ano de 1790 era o ano feliz da Revolução Francesa. É antes dos jacobinos. É o ano da Constituição Civil do Clero. Isso é uma coisa que o Burke fica atento. Quer dizer, quando o governo da França, o governo revolucionário, nacionaliza os bens da Igreja Católica. Mas a Inglaterra também tinha feito a mesma coisa na época do Henrique VIII. Então não tinha nada que os ingleses não tivessem feito antes. Tá? Nada. Então acontece que um jovem nobre, Charles Jean-François Dupont, um jovem nobre, pergunta para Burke, o que você acha aí desse negócio da Revolução Francesa? E aí o Burke mandou um textão de 200 páginas em resposta. Tá? Cuidado quando você for perguntar alguma coisa para um filósofo. Tá? A carta-resposta do Burke, tá, acaba se tornando o livro Reflexões sobre a Revolução na França. E, na verdade, esse livro do Burke é uma carta para um jovem que, na verdade, é também uma resposta a um texto de um inglês chamado Richard Price, um pastor, que era também um defensor da Revolução Francesa na Inglaterra. Então, vendo que muitos filósofos ingleses defendiam a Revolução Francesa, entre eles o Paine, depois a gente fala do Paine, vendo isso, o Burke escreve, gente, vocês estão viajando. O que os franceses estão fazendo é outra coisa. Então, Burke dizia, os franceses não estão criando uma monarquia constitucional, que nem a gente aqui na Inglaterra. Eles estão fazendo outra coisa. O livro do Burke é um sucesso estrondoso, inimaginável para os padrões de hoje. Tá? Eu coloquei aqui um dado sobre isso, ou está mais para frente. Tá? Aqui, ó. Tanto na Inglaterra quanto na França, gente, o livro do Burke se esgota em 2 dias. Então, ele é publicado, 2 dias depois o livro se esgota. Então, o livro do Burke é um sucesso. E, curiosamente, embora seja um livro para atacar a Revolução Francesa, como ele foi o primeiro a perceber o poder da Revolução Francesa, é o livro mais importante para a gente. Porque é um livro fundamental para a gente compreender a própria Revolução Francesa. Ele foi o primeiro. Quer dizer, o primeiro a compreender a Revolução Francesa na sua extensão foi alguém que estava criticando a Revolução Francesa. Isso que é muito louco. Isso que é muito legal. É claro, é por isso que o meu orientador, o Modesto Lorenzano, ele falou, o que ele escreveu, o que o Burke fez foi um livro revolucionário sobre a Revolução Francesa. Na verdade, um livro revolucionário contra a Revolução Francesa. Tá? Um livro revolucionário contra a Revolução. Bom, desde sempre, o Burke era criticado por ser um vendido. Um vendido. Tá? No capítulo 11 do Capital, o Marx chama o Burke de psicofanta, sofista, repulsivo e vendido. O próprio Michelet, primeiro grande historiador da Revolução Francesa, chamava o Burke de venal, de vendidão. Né? O Burke falava que não, falou, eu não tive proteção. Claro que teve. Eu tive valor, eu me esforcei. Tá? Acontece que o livro do Burke é um livro revolucionário contra a Revolução. Por quê? Como o livro do Burke, o Burke era um Whig.
Os Whigs percebem, o livro do Burke ajuda os Whigs a perceberem o que estava realmente acontecendo na França. Então os Whigs vão para a direita, mais ainda, né? Os Tories, por sua vez, o partido Tory, que estava meio desgastado, se refunda, usando muito o livro do Burke, que era um Whig. Tá? Então o Burke é um nome fundamental para compreender, intelectualmente falando, claro, tem outras questões, mas do ponto de vista intelectual, por que que o parlamento inglês começa a se posicionar contra a Revolução Francesa? Contra a Revolução Francesa. Então eu quero agora resumir as ideias mais importantes, as ideias fundamentais do livro do Burke, as ideias chaves do livro do Burke. Eu resumi nessas seguintes ideias que estão aí aparecendo para vocês. Tá? Então, vou tentar agora resumir quais são as ideias fundamentais do Burke no campo político, nesse livro A Revolução em França, para vocês entenderem um pouco o que eu estou falando. Então, a primeira coisa que o Burke vai dizer é: nenhum ser humano pode ter a arrogância, a pretensão e a petulância de achar que a gente pode refundar a nossa sociedade de uma hora para outra. Tá? Todo governo, toda a sociedade humana é fundamentada na tradição. E nenhum de nós pode achar que a gente tem o direito de ficar refazendo a sociedade de acordo com as nossas ideologias frágeis. Tá? O indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. Se nós mudássemos o Estado conforme as nossas opiniões, conforme os nossos caprichos e conforme os nossos modismos, não passaríamos de moscas de verão. De moscas de verão. Tá? O regime político inglês é bom porque ele é fruto de séculos e séculos de tentativa e erro. Tudo que existe hoje na espécie humana é fruto de séculos e séculos de tentativas, erros, conflitos. Então, o que chegou a nós, a tradição, deve ser respeitada. A gente chama isso de o princípio da prescrição. O que é o princípio da prescrição? O estadista tem que ser uma espécie de advogado, né? Quem sabe do que eu estou falando, sabe então que é uma ligação muito forte entre a ideia conservadora e a ideia do common law, né? O estadista tem que ser como um advogado, ficar buscando precedentes e as inovações devem ser modestas. Em política, ninguém tem que reinventar a roda. As inovações têm que ser sempre modestas, têm que ser sempre lentas, mas elas devem existir. Tá? É por isso que o Burke não é um reacionário, nem um contra-iluminista, pelo menos na minha interpretação. Porque o Burke fala, é preciso reforma. E ele defendeu reformas a vida inteira. E continuou defendendo. Tá? As reformas são necessárias, mas elas devem ser lentas, graduais, modestas e, sempre que possível, ancoradas em precedentes. Tá? E aí uma frase do Burke: um Estado sem meios de se reformar é um Estado sem meios de se conservar. Essa é uma frase famosa do Burke. Quer dizer, se a gente não conseguir se reformar, a gente não consegue se conservar. Então, o conservadorismo é aliado da reforma. Tá? A conservação, essa é uma frase dele no livro que eu estou citando para vocês, Reflexões sobre a Revolução na França. Sem mudança não há conservação. O princípio do conservadorismo é a reforma. A Revolução Francesa, diferente da Revolução Gloriosa, é uma revolução que desrespeita brutalmente a sabedoria do passado. E por isso acabará num banho de sangue. Tá? E aí, o pessoal ficou falando que o Burke foi mãe de Ná. Claro que não falaram mãe de Ná, porque a mãe de Ná não tinha nascido ainda. Mas, enfim, que ele conseguiu prever o futuro. Conseguiu prever o jacobinismo. Enfim, segunda coisa do Burke, o contrato. Ele fala, o contrato social existe. Olha como ele é iluminista. O contrato social é importante, mas os franceses acham que contrato social é que nem um contrato para comprar uma pimenta. Esse é o exemplo que ele usa. Você compra uma pimenta, você não gosta do contrato, você muda. O contrato social não é assim. Não há direito divino. O Burke não é um reacionário. Não há direito divino. A sociedade é um contrato, mas é um contrato não apenas entre os vivos, mas também entre os mortos e os que hão de nascer. A sociedade é um contrato, mas um contrato que envolve os bebês, os futuros bebês, aqueles que já morreram, tá? É um contrato que não deve ser rompido, porque eu quero romper. Não. É um contrato que só pode ser rompido em casos drásticos. E o momento que os ingleses mataram Carlos I, né, na Revolução Inglesa, quando os ingleses matam o rei, ele fala, ali foi justiça. Ali você tinha um verdadeiro tirano. Carlos I era um verdadeiro tirano. Luís XVI não.
Luís XVI não prendeu ninguém na Bastilha. O Luís XVI é um reformista. Essas duas coisas são verdades, né? Assim, teve poucas prisões políticas na época do Luís XVI. Poucas prisões políticas na época do Luís XVI. O Luís XVI era um reformista, não era um Carlos I, aquele que foi morto pelos ingleses em 1649. Então, diz o Burke, os franceses confundiram contrato político com um contrato de comércio de pimenta, com um contrato de comércio de café, tá? Que é uma coisa temporária, que se faz e refaz. Não é isso que é o contrato social. Tá? É por isso, diz o Burke, que a gente tem que respeitar as tradições e desconfiar do racionalismo abstrato dos partidários dos direitos do homem. Desconfiar desse excesso de metafísica. Tá? Há um novo fanatismo na arena política, a saber, um fanatismo de natureza laica, expresso pelos defensores dos direitos do homem. Tá? Não sei se vocês já perceberam, eu tenho aqui na minha parede a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França, uma cópia, né? É claro que não é original, senão minha casa valeria muito dinheiro. Mas, enfim, é expresso pelos defensores dos direitos do homem. A nova religião democrática, niveladora, que ameaçava os regimes estabelecidos na Europa. O Tocqueville, quando, depois, no seu livro sobre a Revolução Francesa, o Antigo Regime e a Revolução, o Tocqueville falar que as ideologias modernas operam à maneira da religião, ele está se baseando no Burke. O Tocqueville fala, as ideologias modernas, elas criam a ideia do nós contra eles. As ideologias modernas, elas querem universalizar as coisas. As ideologias modernas são como as antigas religiões. Consideram o homem em geral. Desprezam o particular. Tá? A razão, diz o Burke, e esse é o lado romântico dele, né, pensando no Michel Louvi, a razão é parte da natureza humana, mas ela não é a parte mais importante. A razão é importante. A razão é importante, mas ela não é a coisa mais importante. Também tem coisas como a benevolência, o coração, o bom senso. Pensa no Rousseau, diz o Burke nessa carta aí. O Rousseau ama a humanidade, mas odeia os seus semelhantes, não é? O Rousseau ama o gênero humano, mas abandonou os 5 filhos. Esses são os filósofos. Um urso ama os seus filhos. Um urso lambe os seus filhos, mas os ursos não são filósofos. A gente conhece, todos nós aqui, das 248 pessoas que estão nessa sala, todos nós conhecemos aquelas pessoas que fazem discursos pelo gênero humano, eu amo a humanidade, eu amo todo mundo, eu sou muito revolucionário, mas trata mal as pessoas que estão ao seu redor. Quem nunca conheceu um desses? O Burke é o primeiro a criticar esses. Ama o mundo, mas odeia o próximo. Quer dizer, ele só ama o homem no abstrato. Esse é o filósofo, esse é o revolucionário. Ele ama o ser humano no abstrato, mas o ser humano concreto, sabe o ser humano concreto? Complexo, cheio de defeitos, cheio de falhas. Aí ele odeia. Ele só ama o gênero humano, mas odeia o seu semelhante. Tá? A democracia absoluta é uma ameaça, assim como a monarquia absoluta. Porque, veja, na democracia, diz o Burke, as pessoas acham que 24 milhões deveriam prevalecer sobre 200 mil. Assim seria, se a política fosse uma questão de número. Tá? Só o fato da maioria concordar com uma coisa não torna essa coisa verdade. O fato da maioria votar numa pessoa não transforma essa pessoa numa pessoa melhor. A política não é uma geometria filosófica, como pensam os filósofos franceses. Ela não pode ser regida por um princípio abstrato, como o voto popular. Veja, pessoas de baixa renda, pessoas que dependem dos seus empregos, não podem votar, de acordo com o Burke. O Paine vai se opor a isso depois. Tá? Porque são pessoas que não têm liberdade, que não são donas da sua própria razão, do seu próprio desejo. O melhor regime político é um regime misto, diz o Burke, onde haja um rei, haja uma Câmara dos Lordes, mais aristocrática, controlada pelas elites, e haja uma Câmara dos Comuns, onde o povo tenha mais acesso. Então, é preciso haver poder popular, sim, diz o Burke. O povo tem que participar da política, mas ele tem que ser contrabalanceado pelo rei. Ele tem que ser contrabalanceado pela nobreza. Tá? Então, a gente transmite o nosso governo, os nossos privilégios,
da mesma maneira como a gente transmite as nossas propriedades e as nossas vidas. Será que esses cavalheiros, os revolucionários franceses, será que esses gentlemen nunca ouviram falar de uma coisa intermediária entre o despotismo do monarca e o despotismo da multidão, entre o absolutismo e a democracia? Tá? Entre o absolutismo, que é ruim, e a democracia, que é ruim, há um meio termo, que é a monarquia constitucional, que é o regime misto. Tá? Aliás, é uma observação, perceba que o uso negativo da palavra democracia está em Burke, mas ele é predominante na época, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas durante a Revolução Francesa, a gente só tem 3 líderes, dentre os líderes, usando a palavra democracia no sentido positivo. Todos os outros líderes revolucionários franceses, a palavra democracia aparece como sinônimo de despotismo da multidão e tal. Os únicos que usam a palavra democracia no sentido bom, como uma coisa boa, durante a Revolução Francesa são o bispo de Imola, né, que depois vai virar o Papa Pio, o Robespierre e o Thomas Paine. Tá? Quem quiser ler sobre isso, busque o livro do Robert Palmer, né, A Era das Revoluções Democráticas, que ele faz uma reflexão sobre isso. Mas, enfim, diz o Burke, as pessoas são diferentes e a democracia busca equalizar os dessemelhantes. A democracia nunca iguala, ela apenas nivela. E aqueles que tentam nivelar nunca irão igualar. E aí a gente tem as passagens, e assim eu termino a parte do Burke, mais engraçadas das reflexões sobre a Revolução em França. É engraçadíssimo, eu dou muita risada, que é o momento no qual o Burke fala sobre a rainha Maria Antonieta. Tá? O momento que ele fala, olha o que ele fala sobre a Maria Antonieta. Ele fala assim, a Revolução Francesa, abolindo as distinções, ela abriu caminho para que a gente acreditasse que o homem e a mulher não são nada além de animais. Faz agora 16 ou 17 anos que eu vi a rainha da França, Maria Antonieta, em Versalhes. Eu a vi logo acima do horizonte, decorando e celebrando a esfera elevada para a qual ela acabara de se mover, cintilando como a estrela da manhã, plena de vida, esplendor e alegria. Vocês perceberam que a Maria Antonieta é a diva, né, do Burke. Que revolução! E que coração devo ter para contemplar, sem emoção, a elevação e a queda da Maria Antonieta. Eu sequer poderia sonhar que eu viveria para ver tais desastres precipitados sobre ela, uma nação de homens galantes, uma nação de homens de honra. Eu pensaria que 10.000 espadas saltariam de suas bainhas para vingar um simples olhar que ameaçasse Maria Antonieta. Mas a era dos cavalheiros se foi. Começou a era dos sofistas, dos economistas e dos calculadores. A glória da Europa está extinta para sempre. Um rei agora não é nada além de um homem. Uma rainha não é nada além de uma mulher. E uma mulher, nada além de um animal. E um animal não da mais alta ordem. A Revolução Francesa teria contribuído para a piora da condição da mulher, porque agora ela é vista como um animal e igual ao homem. Isso para o Burke é ruim. Tá? Mas, assim, nessa passagem é um pouco engraçada, tá? Mas ele tem uma verdade aí. Tem uma coisa que ele está falando aí que é verdade, que é o quê? Com a Revolução Francesa, as pessoas começam a ver-se umas às outras como iguais. Tá? Ninguém é mais naturalmente superior aos outros.